Olá, seja bem-vindo! Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Irmãos, nós estamos esse mês, já na terceira, acho que é a terceira mensagem sobre generosidade, e meu tema nesta manhã, neste dia, é sobre uma mente generosa que se expressa em serviço. Eu fico me perguntando, irmãos, por que a Igreja de Jesus precisa ser ministrado a ela sobre generosidade? Irmãos, generosidade já tinha que ser uma prática na nossa vida. Ser generoso teria que ser algo inerente no caráter cristão, daquilo que nós cantamos aqui, que Jesus ocupa cada espaço da nossa vida. Por que precisamos, irmãos, ser ministrados ainda sobre generosidade? Eu convido os irmãos a abrir a palavra em João, no capítulo 8, versos 31 e 32. E nós vamos ler muito Bíblia, viu, irmãos? Eu convido vocês a ficarem com a Bíblia aberta, para que a gente possa viajar na Bíblia. Vamos fazer como os crentes em Bereia. Paulo falava de Jesus e eles conferiam na Bíblia se aquilo que Paulo dizia era verdade. Então, nós vamos conferir na palavra de Deus. Eu convido vocês a estarem com a Bíblia aberta. João 8, 31 e 32. Fiquei falando e não abri a minha Bíblia. A palavra do Senhor nos fala, irmãos. Tem que tirar o óculos, né? Não enxergo com ele, não. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Irmãos, você é discípulo de Jesus? Você se identifica como um discípulo de Cristo? E é interessante porque nesta palavra, Jesus ele diz que aquele que é discípulo dele, ele fala, é preciso que permaneça no seu ensino, permaneça firme na sua palavra. E permanecer firme, irmãos, na palavra é obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. E é interessante porque muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que eu não vou falar aqui hoje nada que os irmãos não saibam. Tudo que vai ser lido aqui, os irmãos já leram, já ouviram em algum momento. Porém, diferente de conhecer a palavra de Deus, é conhecer o Deus da palavra. Jó, no capítulo 42, verso 5, ele fala para o Senhor: Senhor, eu te conheci antes só de ouvir falar, mas agora eu te vejo face a face. Os fariseus, os líderes religiosos que estavam ali com Jesus, eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam Deus da palavra, que se revelava diante deles. E Jesus diz, vocês têm que permanecer na minha palavra, para que vocês sejam meus discípulos. E nós nos identificamos como discípulos de Jesus. Mas ele completa, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Irmãos, mas nós dependemos do conhecimento da Bíblia para sermos libertos. Mas libertos de quê, irmãos? Aí o verso 34, ele nos fala, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A verdade da palavra de Deus nos liberta do pecado que nos escraviza. E quando nós não permanecemos na palavra, irmãos, nós somos escravos do pecado. Quando não obedecemos a Deus, nós obedecemos o diabo.
Se não permanecemos firmes no ensino de Jesus, não existe transformação no nosso caráter. Ainda somos escravos do pecado. Eu gosto muito de um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 5. E nós faremos a leitura, Hebreus 5, de 4 a 14. A palavra do Senhor nos diz, o autor dessa carta, ele fala, quanto a isso, nós temos que falar muitas coisas para vocês que são difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. E ele continua, embora a esta altura vocês devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Irmãos, ter que parar para poder aprender sobre generosidade na igreja de Jesus Cristo. Isso é leite, irmãos. Isso é leite. E ele continua dizendo, mas o alimento sólido é para os adultos. Aqueles que, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, nós percebemos que o adulto maduro, o crente maduro, ele tem uma capacidade de discernimento, de entendimento da palavra, que não precisa ser ensinado princípios elementares na Bíblia, porque ele já obedece, ele já vive. Se precisamos crer na Bíblia para obedecer a Bíblia, e não estamos obedecendo a Bíblia, irmãos, a única conclusão é que nós ainda somos incrédulos. É que ainda existe dentro de nós muita incredulidade, muito espaço que o Espírito Santo ainda não ocupa no nosso coração. Atos no capítulo 4, verso 13, a palavra do Senhor nos fala que os fariseus, os líderes religiosos, eles haviam prendido João e Pedro no dia anterior, porque eles fizeram a cura do coxo, e depois que aquele coxo foi curado, no capítulo 3 de João, eles ficaram ensinando as pessoas. Então, esses líderes religiosos e os soldados do templo prenderam Tiago e João, e como já estava no fim do dia, levaram os dois e os prenderam para no dia seguinte interrogá-los. No dia seguinte, quando eles foram levados à presença dessa liderança, eles perguntaram, em nome de quem vocês estão ensinando? Aí Pedro começa a falar, em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, a pedra angular que vocês rejeitaram, e deu uma palavra forte para os líderes. E no versículo 13 do capítulo 4, a Bíblia diz que eles perceberam que aqueles dois homens haviam estado com Jesus. Porque apesar deles serem indoutos, apesar deles não serem cultos, serem pescadores simples, eles tinham uma autoridade, um conhecimento para falar, que isso provocou naqueles líderes religiosos o entendimento de que Jesus tinha sido o mestre daqueles homens. Irmãos, agora a pergunta para nós, as pessoas ao observarem a nossa conduta, elas podem perceber, irmãos, que nós temos um relacionamento com Jesus? As pessoas percebem que nós andamos com Jesus? Não é uma questão do evangeliquez, não é a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, aquilo que nós falamos que é característico da religião evangélica, protestante, não é isso não, mas é a maneira como nós nos comportamos. As pessoas olham para nós e elas percebem que temos andado com Jesus. E o problema, irmãos, é que quando nós não obedecemos a palavra, como Jesus fala, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês obedecerem a minha palavra, servindo, como o nosso tema é servindo generosamente, se não obedecemos a palavra, não servindo, não nos dispomos a nos colocar assim, para servir o outro, irmãos, nós podemos inferir duas coisas. Primeiro,
nós não compreendemos o preço que foi pago por Jesus na cruz. Não entendemos. Filipenses 2:8, a palavra do Senhor nos fala que Jesus, deixando a sua glória, Ele largou tudo, sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se fez homem, se tornou servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, no nosso lugar. Irmãos, se não cumprimos, se não obedecemos a palavra, nós não entendemos a verdade, a intensidade, a infinitude do preço que foi pago por Jesus no nosso lugar. Segundo Coríntios, no capítulo 5, verso 14, a palavra nos diz que o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, um amor deste tamanho, que foi revelado, que é revelado na palavra de Deus, se esse amor não nos constrange a obedecer a palavra, é porque nós não entendemos esse amor. Nós não entendemos o que foi feito na cruz por nós. E se nós não entendemos isso, irmãos, como vamos entender o que é ser discípulo? 3 grupos seguiam Jesus. Havia multidão, e a multidão era formada dos curiosos, daqueles que só queriam bênção, que queriam pão, que queriam cura. A multidão não tinha compromisso nenhum com Cristo, tanto é que foi a multidão que pediu para que Jesus fosse crucificado no lugar de Barrabás. Mas havia também um grupo de discípulos mais distantes. Esses discípulos procuravam andar mais com o Senhor, mas eles não tinham compromisso com o Senhor, eles não se entregaram totalmente ao Senhor. Tanto é que em João, no capítulo 6, quando Jesus faz o discurso de que tem que se comer da sua carne e beber do seu sangue, no verso 66, esses discípulos, eles se afastaram, eles deixaram Jesus, porque o discurso de Jesus era muito duro. Mas havia também os discípulos fiéis, aqueles que estavam ali comprometidos com Cristo, focados naquilo que Jesus estava ensinando, dispostos a serem transformados. E esse terceiro grupo, irmãos, ele só foi transformado, só entendeu o que era ser discípulo depois. Eles não entenderam antes. Somente depois que eles entenderam o que era ser discípulo. Agora, o que é ser discípulo? Vamos lá em Mateus, no capítulo 10. Mateus 10, os versículos 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Até aqui. Lucas, no capítulo 6, o versículo 40, ele também completa essa ideia. Lucas diz assim, 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E em João, no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, os versos 15 e 17, Jesus ensina: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E o 17 ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticardes. Irmãos, o discípulo, ele tem o desejo, ele busca ser parecido com Jesus. O discípulo procura ser parecido com o seu mestre. O desafio para nós, como discípulo de Jesus, que permanece na palavra, é ser parecido com Cristo e ter o mesmo propósito de Cristo. Irmãos, não podemos esquecer isso. Se na nossa vida cristã nós perdemos o sentido de qual é o propósito da nossa vida como discípulo de Cristo, a igreja para nós não vai passar de um grupo social. Nós precisamos ter o mesmo propósito de Cristo. E qual é o propósito de Cristo, irmãos? Por que Jesus veio? Por que Jesus se fez homem, servo, morreu na cruz? João, no capítulo 4, o verso 34, na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana,
Jesus diz assim para ela, a minha comida, para ela não, desculpa, para os discípulos que levaram a comida que eles tinham ido comprar na cidade. Jesus fala para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmãos, o propósito de Jesus foi sempre fazer a vontade do Pai, sempre fazer a vontade de Deus. E ele ainda coloca como comida. Por quê? Porque era o que sustentava Cristo, era o que dava alegria a Jesus, fazer a vontade de Deus, concluir a sua obra. Mas esse verso, ele não completa a ideia. Em João 6, o verso 38, Jesus diz assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E no verso 40, ele conclui, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus veio fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que as pessoas vejam Jesus, creiam em Jesus, sejam salvas, tenham a vida eterna. É esse o propósito. Jesus veio cumprir esse propósito do Pai, que era o propósito dele também. Há 2000 anos atrás, era fácil Jesus ser visto pelas pessoas, mas e hoje, meus irmãos? Como que as pessoas vão ver Jesus? Ele não está mais aqui. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Como as pessoas verão Jesus? Hebreus 12, 14, a palavra do Senhor nos diz, busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a nossa santificação, a nossa vida em obediência à palavra de Deus, é a única forma das pessoas verem Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, somos chamados a obedecer a Jesus, a sermos parecidos com Jesus. Somos desafiados a cumprir esse propósito do Senhor. E, irmãos, a única forma das pessoas serem salvas e elas conhecerem a Cristo é através de nós. Somos nós que revelamos Jesus. Agora, Jesus, ele se dispôs a morrer por nós, a servir, a se colocar generosamente, nos dando o exemplo para que façamos a mesma coisa. Porque a sua mente, o seu entendimento, era cheio do amor de Deus. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele é amor, Ele é generoso, e Ele quer que nós tenhamos esse mesmo entendimento. E é interessante porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 16, a palavra nos fala, nós temos a mente de Cristo. Poxa, se a mente dele tinha esse entendimento, nós temos a mente dele, o nosso entendimento tem que ser igual ao entendimento de Jesus. A generosidade que fluía de Cristo tem que ser a mesma generosidade que flui na nossa vida. Em João 8, no capítulo 12, João 8, no versículo 12, a parte B, a palavra do Senhor nos fala, no finalzinho, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, se nós temos a mente de Jesus, irmãos, nós não andamos em trevas. Se nós somos discípulos e seguimos a Jesus, nós não andamos em trevas, mas nós andamos na luz. Nós sabemos para onde nós estamos indo, com quem nós estamos indo. Porém, aquele que não conhece o Senhor, irmãos, ele não consegue entender isso. E ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe como se conduzir, porque ele não tem a luz da vida. Em João 12, 35, Jesus ele completa essa palavra dizendo,
no finalzinho, a parte B, aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Quem não é discípulo de Jesus, não sabe o que ele tem que fazer. Ele não tem a mente de Cristo, ele não pensa igual Jesus. Mas nós somos discípulos, nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo, porque nós andamos na luz, nós sabemos quem nos salvou, nós sabemos aonde estamos, nós sabemos para onde nós vamos e por quê. Nós entendemos o propósito. E do discípulo de Jesus, irmãos, nos é exigido nada menos do que ser igual a Jesus, igual a Cristo. Mas antes que você pense assim, mas aqui, irmã, eu não consigo. Você está querendo nos comparar com Jesus, irmã? Jesus é Jesus. Com Jesus a coisa é diferente. Nós não damos conta. Irmãos, Atos, no capítulo 1, verso 8, nós sabemos esse versículo de cor. O Senhor orienta os discípulos que ficassem em Jerusalém, porque do alto desceria o poder, e eles seriam revestidos ali do poder do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para que eles fossem testemunhas. Testemunhas de Cristo. Vocês vão ter o poder do Espírito Santo. Irmãos, é inconcebível o crente, nós, discípulos de Jesus, não conseguirmos vencer a nossa caminhada cristã, sendo discípulos verdadeiros do Senhor, sendo dominados pelo pecado, tendo em nós o poder do Espírito Santo, para que a gente possa testemunhar. João, no capítulo 16, versos de 13 a 15, a palavra do Senhor nos diz: mas quando o Espírito da verdade, quando ele vier, ele os ensinará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo glorifica Jesus, quando ele recebe dele e nos passa, irmãos, tudo que nós precisamos saber. Ele nos capacita. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo 6, Paulo ele fala: de fato procedemos entre vocês, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo está declarando que a igreja em Tessalônica se tornou imitadora dele e imitadora de Cristo. Ele elogia a igreja. Em Efésios, no capítulo 4, a palavra do Senhor nos fala no verso 23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Irmãos, a palavra está cheia de ensinos de que nós, sim, temos e devemos ser semelhantes a Jesus. Buscar, irmãos, imitar a Cristo. O verso 1 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha o nosso desafio, e que a palavra do Senhor, quando ela estabelece isso, ela não faz isso porque nós não conseguimos fazer. O Senhor fala porque nós conseguimos, nós podemos fazer. Nós temos o Espírito Santo. Gálatas 4, no verso 19, a parte B, Paulo fala: até que Cristo seja formado em vocês. Até que vocês tenham Cristo dentro de vocês. A igreja estava sendo bombardeada com ensinos judaizantes. E Paulo falando: vocês têm que ser parecidos com Jesus. Jesus tem que ser formado na vida de vocês. Romanos 8, 28 e 29, a palavra do Senhor nos diz, principalmente o verso 28, que nós usamos muitas vezes para nos consolar quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade. Não que seja errado, mas nós temos que completar a ideia.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Que Jesus seja conhecido. Que as pessoas sejam salvas através de Cristo. E ele continua, pois, concluindo a ideia, nós somos chamados para o propósito de Deus. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, nós somos chamados para ser conforme a imagem de Jesus. E nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, nos versos 9 e verso 11, ele diz assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. No verso 11 ele fala, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês. Irmãos, se Jesus Cristo é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, como? Nós não podemos, irmãos, nós não conseguimos nos tornar a imagem de Jesus e ainda precisamos ser ensinados em coisas elementares e básicas, como ser generosos. Se o Espírito habita em nós, o que está acontecendo, irmãos, com a igreja? Nós temos um propósito a cumprir, irmãos, que é revelar a salvação em Jesus Cristo, é revelar Jesus na cidade de Ipatinga, onde nós estivermos. E quando nós cumprirmos esse propósito, irmãos, nós estaremos, assim como Jesus em João no capítulo 17, vivendo, fazendo para a glória de Deus. Porque Jesus fala com o Pai na oração sacerdotal, Pai, eu cumpri a tua vontade, eu te glorifiquei aqui na terra. Irmãos, nós temos como propósito na nossa vida, glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus quando nós revelamos Jesus. Revelamos Jesus através de atos, de comportamento, de conduta generosa. 1 Coríntios 10, 31, a palavra diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus, para que Jesus seja conhecido. Romanos 11, 36, a palavra do Senhor nos fala, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Nós não vivemos para nós mesmos, irmãos, não é sobre nós, não é sobre nós, temos a frase ali, andamos com ela no peito, é tudo sobre Jesus, mas na realidade, irmãos, nós temos tido dificuldade para viver a nossa vida, revelando Cristo para as pessoas. João 6,40. E por que nós temos essa dificuldade de termos uma mente generosa como a mente de Jesus? Hebreus no capítulo 12, versos 1 e 2, a palavra do Senhor nos fala, portanto, também nós, uma vez que somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós temos uma corrida, nós somos chamados para uma missão, nós temos um trabalho, nós temos uma obra para fazer, aquilo que Jesus falou em João 4, 24, eu vim para poder concluir a obra do meu Pai. Nós temos uma obra para fazer, Jesus nos confiou. Agora, existem coisas que nos impedem de fazer essa obra. E esses dois versos nos mostram, sabe o quê? Ele diz, não deixe o pecado embaraçar vocês. Nós deixamos muitas vezes, irmãos, o pecado nos embaraçar. Desobedecemos a palavra do Senhor. Nós não perseveramos. Sabe, primeira dificuldade, primeira luta, primeiro problema, às vezes não precisa nem ser o primeiro, pode ser o milésimo, pode ser o milionésimo, não sei. Quando os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7. Não, meu querido,
70 vezes 7. E muitas vezes a atitude do irmão conosco é o suficiente uma vez para que a gente desista da caminhada. Não quero mais naquela igreja ali, não quero saber mais de Jesus, aconteceu isso, fulano fez aquilo, o pastor. Não perseveramos, irmãos. E a palavra diz, não se deixe embaraçar pelo pecado, fuja do pecado, persevere. Você vai ter problema na caminhada, sim. Nós vamos ter percalços, sim. Dificuldades, sim. Persevere. Mas faça isso aqui, olha, olhando para Jesus. Aí o que acontece? A gente tira o olho de Cristo. A gente para de olhar para Jesus. Aí não tem jeito de caminhar. Quando a igreja, ela perde a razão da sua existência, que é revelar Jesus, ela perde relevância no mundo. Vocês perceberam isso? Todas as igrejas que se dizem cristãs, que não têm como propósito revelar que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu no nosso lugar, que nós só estamos aqui por causa desse perdão que nos foi dado na cruz pelo sangue derramado. Quando a igreja perde esse propósito, ela deixa de ser relevante. Aí o mundo zomba, o mundo ri da igreja. O povo de Deus hoje virou motivo de zoação, não sei, no mundo. Nós sabemos aí a vergonha que se tem trazido ao Evangelho. E o mundo, irmãos, com suas ideologias, e essas ideologias estão no nosso meio, exaltam o ego, geram pobreza espiritual e nos impedem de cumprir o propósito de Deus. Não vamos deixar a igreja, o mundo entrar na igreja, não. Mulher não pode usar calça, não pode fazer tatuagem. Isso tudo é o mundo entrando na igreja. Estou dando só esse exemplo aqui, tá, irmãos? Desculpa, eu não estou lembrando de outros, não. Mas vocês sabem que normalmente são discursos assim, legalistas. Irmãos, o secularismo está dentro da igreja. Sabe, não basta o evangeliquez, aquele palavreado típico de evangélico. Mas nós temos empurrado Deus para a margem da nossa vida. Ele não governa nossas emoções, não governa nossos afetos, não governa nossas atitudes, porque nós não o obedecemos. Quantas coisas a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, que devemos ser, que devemos fazer, mas nós não obedecemos, irmãos. Somos mentirosos, somos indolentes, somos preguiçosos, fazemos a obra de Deus de forma relaxada, e a palavra do Senhor ainda fala, ai daquele que fizer a minha obra de forma relaxada. Irmãos, isso está na Bíblia. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, nosso Deus é fogo consumidor. Está lá em Deuteronômio 4:24, mas também está lá, 28, desculpa, se nós entramos nesse reino de graça, esse reino que o Senhor abriu, nos permitiu estar junto, tenhamos muito cuidado com a nossa maneira de conduzir, com a nossa maneira de comportar, tenha temor a Deus. Mas nós vivemos, irmãos, sem obedecer o Senhor. Sabe, porque sou eu mesmo que me governo, os valores do mundo que me governam. Mateus, no capítulo 15, o verso 8, Jesus traz um texto de Isaías 29:13, quando ele diz assim, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós cantamos muita coisa, irmãos, que nós não vivemos. Nós cantamos muita coisa que é mentira. Sabe? Aquela música que diz assim, por Ele
que eu estou gastando a minha vida. Irmãos, mentira. Mentira. Gastando vida para Jesus, irmãos. Eu desafio os irmãos aqui, eu pergunto, quantos de vocês que estão aqui, que vêm à escola multi para poder aprender da palavra do Senhor? Quantos? Dá em torno de 700 pessoas nos 2 cultos. Quem é que sai da cama de domingo de manhã para vir para a igreja? Vou não, vou dormir. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Você está gastando a sua vida. Hipócrita. Jesus chamou líderes religiosos de hipócrita. Porque eles falavam, mas eles não faziam. Cuidado, irmãos. Tem muita coisa que sai da nossa boca, mas que nós não vivemos. Discípulo de Jesus é aquele que obedece. É aquele que anda, que busca. Sabe o que Oséias 6:3 fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não, eu vir à igreja, ao culto, uma vez por semana, no domingo, para mim é suficiente. Nem ler Bíblia. Ler Bíblia um versículo e olhe lá. Nem lembra que tem Bíblia em casa. Pergunto para um crente, se você leu a Bíblia. Eu li alguns livros. Já leu a Bíblia toda? Não, nunca li a Bíblia toda. Irmãos, é por ele que eu estou gastando a minha vida? Não, porque na hora de eu ler a Bíblia eu estou com sono. Na hora de eu ler a Bíblia, eu estou no celular. Sabe, irmãos, hipocrisia. Relativismo, irmãos. A verdade se torna negociável. A verdade depende do ângulo de quem vê. A palavra, ela não é mais absoluta na nossa vida. 2 Timóteo 3:16 e 17. Porque toda a escritura divinamente inspirada, ela é útil, ela é proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado, instruído para toda boa obra. Não, mas depende. Isso aqui não tem nada a ver, não. Espera aí, irmãos. Nada a ver. Colossenses 3:16 e 17, a palavra do Senhor diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E ele continua, 17, vou abrir a Bíblia aqui, não vai demorar mais. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Irmãos, aquele que falar, 1 de Pedro 4:11, fale segundo as palavras de Deus. Como que eu vou falar se eu não conheço a Bíblia? Aí as coisas ficam tudo relativa. Depende. Depende do mundo, depende do grupo onde eu estou. E a gente vai seguindo, vai levando. Chega um irmão para poder fazer uma fofoca para a gente, faz a fofoca, e a gente entra, sabe? E participa daquilo, compartilha daquilo. Não pode, irmão. Fala com o irmão que está fofocando. Quem chegar e falar mal de qualquer pessoa, meu irmão, vamos orar. Vamos interceder por essa pessoa. Não está certo. Vamos orar. Você já conversou com essa pessoa? Vai lá e conversa com ela. Fala com ela que isso que ela está fazendo está errado. Mas a gente não faz isso nada. A gente entra ali e ainda passa para frente. Mas por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, quando ela fala que a gente não tem que fazer isso, a gente aqui, entra aqui e sai do lado de cá. Relativiza, não tem nada a ver, não. Que isso? Tem sim, irmãos. Tem sim. E o nada a ver nos controla. Falta de perdão, né, irmãos? A gente não perdoa, a gente não aceita, a gente não leva desaforo para casa. E Jesus diz que é para perdoar 70 vezes 7, mas Jesus não sabe o que a pessoa fez comigo. Jesus não sabe. Senhor, dependendo da situação, eu perdoo, mas essa aqui não tem jeito, Jesus. Irmãos, que isso?
Ou a palavra de Deus é ou não é. Discípulo de Jesus, então siga, obedeça. Não dá para ser discípulo meia boca não, irmãos. E nós ainda temos o hedonismo, tá? O que importa é eu ser feliz. Leonard Ravenhill, sei lá como é que fala o nome dele, ele diz que é possível que nós tenhamos hoje o maior índice de pessoas que frequentam a igreja, porém, com o menor índice de espiritualidade de todos os tempos. Por causa do hedonismo, o importante é ser feliz. Do relativismo, a palavra de Deus não serve para tudo, não. É só naquilo que dá para poder viver. É só em alguns aspectos. No secularismo, não, vamos viver conforme o mundo está vivendo. Eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Agora, quem disse, irmãos, quem disse, se você achar na Bíblia, você me mostra. Quem disse que discípulo de Jesus, ele deve buscar alegria através das práticas e valores do mundo? Quem te disse isso? Aonde que está na Bíblia? Que para sermos felizes, nós temos que nos moldar às práticas do mundo. Mas o hedonismo está na igreja. E a gente quer ser feliz. E a gente se conduz e se comporta de qualquer maneira. Sem levar a palavra de Deus em conta. Irmãos, Mateus no capítulo 5, versos 11 e 12. Jesus, ele coloca o padrão da bem-aventurança, daquele que é feliz. E vocês lembram desse texto, né? Mas esse daqui é complicado, né, irmãos? Olha o que diz. Bem-aventurados serão vocês, felizes serão vocês, quando por minha causa vocês forem insultados, perseguidos. Regozijem-se, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o galardão. É essa alegria que temos que ter, irmãos, quando nós somos perseguidos por amor de Jesus. Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele diz: aquele que é amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Lucas, no capítulo 9, verso 23, Jesus, ele fala também, ele nos ensina, Lucas 9, 23. A palavra do Senhor nos diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Irmãos, não é uma vez ou outra, não. E cruz não é a sogra, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o chefe no trabalho, não é o colega do trabalho que fica te incomodando e ali tirando a sua tranquilidade. Cruz não é isso não, irmãos. Sabe o que é cruz? Sabe o que é carregar a cruz? É nós estarmos dispostos a morrer, matar o nosso eu por Jesus. E ele fala, tome a sua cruz diariamente. Então não tem nenhum dia que nós podemos abrir mão da cruz. São todos os dias. E em Mateus 10, 38, Jesus, nessa ideia aí de Lucas 9, 23, ele diz, se você não fizer isso, não tomar a sua cruz para poder me seguir, você não é digno de mim. Percebe, irmãos, como é que o sarrafo é alto? Percebe como é que o nível daquele que serve a Cristo, do discípulo de Jesus, tem que ser um nível muito alto. Paulo fala em Gálatas 2:20, ele expressa isso que Jesus falou, ele diz, fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não era ele que vivia, mas era Cristo. Ele abriu mão de tudo por Jesus. Entregou tudo por Jesus. É isso que o discípulo de Cristo faz. Mas nós ainda temos um problema na igreja, irmãos.
que é o problema do individualismo. Christopher Lasch, no seu livro, ele diz que o culto ao indivíduo e a busca fanática pelo sucesso pessoal tem caracterizado o mundo pós-moderno. E ele define essa era que nós estamos vivendo como a era do narcisismo. É tudo eu. É tudo eu. Sabe, são as nossas emoções. Aí esse conceito de individualidade deu lugar a uma geração egoísta e narcisista, que é o que nós vemos aí no mundo. Só que essa geração, esses conceitos, esses valores, eles estão aqui dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que é narcisista, egoísta. Qualquer coisa, qualquer motivo é o suficiente para que ele não consiga mais expressar essa mente generosa de Cristo no seu relacionamento, na sua vida de igreja, de comunhão com os irmãos. Qualquer coisa. E aí, irmãos, nós temos que ter cuidado, sabe para quê? Para que a igreja não se transforme num lugar de consumo, e não de relacionamento e de aliança. Eu vou à igreja para eu ser abençoado, eu vou à igreja porque eu quero ouvir a palavra e receber minha bênção, mas eu não quero ter relacionamento, não. GC? Não quero saber de participar de GC, não, de jeito nenhum. Terminou o culto, não quero convívio com ninguém, eu vou para ser abençoado, pronto, acabou. Sabe, aí a gente transforma a igreja num lugar assim, de consumo. Agora, se eu sou discípulo de Jesus, se eu entendi a entrega que Jesus fez na cruz por mim, se eu creio que o Espírito Santo de Deus me capacita para eu servir, imitar a Jesus, que foram os textos que nós lemos, irmãos, nós iremos servir generosamente. Nós teremos uma vida de serviço ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente serve, irmãos, nós tiramos o foco do nosso coração. A gente está muito voltado para a gente. É o meu problema, é a minha tristeza, é a minha dor, é a minha luta, é o meu trabalho. Atos 20, 35, a palavra do Senhor diz que há maior felicidade em dar do que receber. Mas nós queremos receber, sabe? Nós queremos ser fonte, ser poço. E quando nós servimos generosamente, irmãos, 3 esferas de pessoas são abençoadas. Eu que sirvo, eu vou sentir prazer. Aquele que recebe o serviço que eu estou oferecendo vai sentir prazer. E quem está vendo isso vai sentir prazer também. É uma descarga de ocitocina no nosso corpo, irmãos. E servir generosamente cura o nosso egoísmo e a autocomiseração. A gente ficar só olhando para a gente. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos clientes da fé dentro da igreja. Vir aqui somente para ser abençoado. E eu vou falar uma coisa, irmãos, que eu ouvi, eu não lembro se eu ouvi, se eu li, mas eu anotei há muito tempo, e eu estou trazendo essa frase, e ela é muito forte. Quem se relaciona com Deus, irmãos, apenas para uma troca, é a prostituta, não é a noiva. Se você vem à igreja para você ser abençoado por Deus, Senhor, eu estou indo, o Senhor me abençoa, porque eu estou indo, tá, Deus? Aqui, ó, estou cumprindo aqui. Irmãos, é uma prática da prostituta. A noiva de Jesus ama Jesus. A noiva de Jesus quer ter relacionamento com Cristo. E nós nos relacionamos com Cristo através do corpo de Cristo, que é a igreja. Às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, e a gente tem aquele conceito, a igreja é um hospital. Nós estamos feridos emocionalmente, cheios de traumas de outras igrejas, de outras situações. Aí a gente vai para uma igreja para a gente ser curado.
porque eu estou doente, então eu vou ficar quietinho no meu canto, porque eu quero ser curado. Mas olha só, ninguém vai para um hospital Márcio Cunha, municipal, qualquer outro hospital, para ficar lá o resto da vida. Todo mundo que vai para o hospital para ser curado. Ele quer sair de lá. E na igreja, as pessoas chegam feridas e machucadas, e elas sentam no banco, e elas querem ficar ali, doentes, até Jesus voltar. Como assim, irmãos? Ninguém quer ficar no hospital para sempre. Por que na igreja, que é o corpo de Cristo, nós queremos ficar com a nossa feridinha aberta? E pior, irmãos, porque somos nós mesmos que não permitimos a ferida ser cicatrizada, somos nós mesmos que reabrimos as feridas. A igreja é um hospital, mas não é para poder ficar sentado no banco para sempre, é para ser sarado, e depois de sarado você levanta e vai trabalhar, levanta e vai servir. Quando Jesus nos dá a ordem, que nós temos que imitá-lo, que nós temos que servi-lo, quando Ele nos ordena, irmãos, e nós não cumprimos, preste atenção, nós nos colocamos no trono, porque entendemos que a nossa vontade é maior do que a vontade de Jesus, é maior do que a ordem que Ele nos dá. E nós sentamos no trono, irmãos, no lugar dEle. Sabe o que é isso? Isso é idolatria. Nos tornamos Deus. Sabe o que Adão e Eva fizeram lá no Gênesis 3? Vocês serão iguais a Deus. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Quando o Senhor nos ordena e nós não obedecemos, nós nos assentamos no lugar que pertence a Cristo. Uma igreja que honra a Deus não é uma igreja formada por um grupo de consumistas. E o verdadeiro poder da igreja, irmãos, está em oferecer os seus dons e talentos para que Jesus seja revelado, para que o plano redentor seja revelado. O nosso verdadeiro poder é oferecer o que nós temos, o que Deus nos capacitou. Por isso que Romanos 12, 2, Paulo fala, irmãos, olha, não se amoldem com o mundo, com os conceitos do mundo. Vamos ler aqui, deixa eu ler para ficar fiel. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se. Meu irmão, transforme a sua mente. Vamos transformar a nossa mente. Para quê? Transformar a nossa mente irmãos. Vamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Vamos nos transformar para a nossa mente, através da mente renovada, do entendimento da palavra. Vamos imitar Jesus. Ele serviu generosamente. Aí eu quero ler para os irmãos, 1 de João, no capítulo 2, versos 3, 5 e 6. Olha o que diz. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Você conhece Jesus? Você quer saber se você conhece de verdade? Você obedece? O conhecemos se obedecemos seus mandamentos. O 5 diz, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Agora, preste atenção no verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Imitar Jesus, irmãos. E Jesus foi extremamente generoso. Ele é adorado quando nós o imitamos. A igreja, quando imita Jesus, ela ataca o inferno. Vocês acreditam nisso? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós queremos vencer o diabo com frases vazias, dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Sabe o que o diabo faz? Ele ri. Mas quando nós imitamos a Jesus, ele foge de nós.
Tiago 4:7, a palavra diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta à vontade de Deus, obedeça ao Senhor. A única forma de resistirmos ao diabo é obedecendo a Deus e ele fugirá de nós. Como que nós podemos imitar a Jesus, irmãos? Jesus abriu mão de tudo e serviu generosamente. O que Deus te deu que você pode abençoar, servindo generosamente, através daquilo que você tem recebido dele? A palavra do Senhor nos fala, em Gênesis 12:3, o Senhor fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar você, eu vou conduzir você, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, eu vou estar junto de você, eu vou te dar uma descendência poderosa, mas através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, Deus te abençoa para que outras vidas sejam abençoadas. Imite a Jesus, da bênção que você recebeu, coloque isso a serviço do Senhor, do corpo de Cristo. Sabe, o Senhor nos deu uma vida espiritual, nos deu vida. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 4 e 5, nós estávamos mortos no nosso pecado, mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Essa vida que o Senhor nos deu, nos permite crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você tem vida em Cristo, irmão, que a sua vida espiritual, que a sua fé, que a sua confiança no Senhor, use isso para abençoar outras pessoas. Sabe como? Ore. Ore. Mas não é orar por você. Que a gente ora muito por nós mesmos, né? Não é orar por você. Lógico que nós podemos orar por nós. Não é pecado, irmãos. Mas ore pelo irmão. Interceda pela necessidade da igreja. Clame pelos pastores. Clame por aqueles que servem. Clame pelos novos convertidos. Clame por aqueles que vão batizar. Ore por aqueles que estão enfermos. Irmãos, orar. Nós temos um relógio de oração, segunda-feira, de meia-noite, começa 0h até 23h, segunda-feira o dia inteiro, cada hora tem alguém orando. E eu fico triste porque algumas pessoas saíram do relógio de oração, irmãos. Poxa, 7 dias na semana, 1 hora, não pode tirar para poder orar pela igreja? 1 hora. Você não teve 1 hora para isso? Ore pelos irmãos. Tem tantas pessoas que estão enfermas, com parentes enfermos. A homossexualidade está atacando os jovens. Vamos orar pelos filhos dos irmãos, pelos netos, pelos casamentos, pelas famílias. Ore. Irmão, você pode abençoar alguém generosamente quando você tira 1 hora do seu dia, de 7 dias da semana, para você poder orar por alguém. Participe do relógio de oração. Quinta-feira, às 15 horas, eu sei que o horário é ruim, mas nós temos oração aqui na igreja. Você pode vir? Venha. Não são muitas pessoas, porque o horário realmente é difícil, mas se você pode, venha quinta-feira às 15h30, nós estamos aqui orando. Quinta-feira às 20, vem orar. Você pode abençoar vidas através da oração. Irmãos, habilidade e um conhecimento específico que Deus te deu, um dom que Deus te deu. O que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com a sua habilidade? Sirva na igreja através do seu dom. Líder de crescimento, de GC, irmãos, de grupos de crescimento. Como a igreja precisa de líderes. E às vezes você tem uma habilidade, tem um chamado, se comunica fácil. Se levante como líder. Sirva. Sirva.
A sua casa, irmãos, Deus te deu uma casa. Abra sua casa. Hebreus no capítulo 13, verso 2 diz que muitos hospedaram anjos sem saber. Irmãos, tem GCs que precisam ser multiplicados, que não são multiplicados, sabe por quê? Porque não tem anfitrião. E a gente sabe, irmãos, que abrir a nossa casa é tocar na nossa vida prática. Vai nos tirar do nosso comodismo, da hora que a gente quer fazer alguma coisa ali, fica tranquilo. Você vai ter que estar com sua casa aberta, vai sujar, vai sentar no sofá novinho, vai estragar o sofá. Né? A gente tem aí essa preocupação. Mas preste atenção. Na semana de oração aqui, o Samuel falou sobre a arca de Deus que ficou na casa de Obed-edom. E os 3 meses que a arca ficou lá, que Davi deixou a arca lá, a casa de Obed-edom foi abençoada. Irmãos, nós abrimos a nossa casa para a presença do Senhor, a nossa casa é abençoada. Elias, irmãos, e a viúva de Sarepta, Elias, no período da seca em Israel, Deus deixou Elias durante um tempo à beira do ribeiro, sendo cuidado pelos corvos, mas depois Deus falou com Elias, vai para Sarepta, na região de Sidom, onde hoje é o Líbano, vai lá, que uma viúva, eu ordenei a ela que receba você, porque a água secou, ele não tinha como ficar na beira do ribeiro onde ele estava. Irmãos, Elias foi. Quando Elias chegou lá, a viúva estava catando gravetos na porta da cidade. E ele virou para ela e falou assim, você poderia me trazer água? Na hora que ela estava saindo para buscar, ele falou assim, e traz um pão para mim também. E Deus falou com Elias, eu ordenei uma viúva para poder cuidar de você. A viúva nem sabia, gente. A viúva vira para ele e fala assim, meu senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na minha casa. Eu vou estar catando esses gravetos para fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Não vai ter mais nada para comer. Aí Elias, irmãos, fala para ela uma coisa poderosa. 1 Reis, no capítulo 17, o versículo 3. Eu faço questão de ler, apesar do avanço da hora. 1 Reis 17, 3. Elias, ele diz, 17, 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fez chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Irmãos, presta atenção, aquela mulher era uma mulher gentia, ela não conhecia o Senhor, ela fala para Elias, o seu Deus, eu só tenho isso na minha casa. Na hora que Elias vira para ela e fala assim, não tenha medo, faz para mim, e você vai ver o milagre na sua casa. Ela fez, e não faltou nem azeite e nem farinha, até que as chuvas vieram. Irmãos, nós somos crentes em Jesus, e muitas vezes nós não conseguimos crer na provisão de Deus na nossa vida. Aquela mulher, uma gentia, ela creu, ela obedeceu. Vamos abrir a nossa casa, irmãos, o Senhor abençoe a nossa casa. Jesus, na casa de Marta, Maria e Lázaro, trouxe vida, ressuscitando Lázaro. Paulo, Lídia, lá em Filipos, Lídia abriu a casa dela e hospedou Paulo e todos que estavam com ele quando ele começou a pregar na Europa. Agora preste atenção, Mateus no capítulo 10, versos 40 e 42, irmãos, ouça isso, Mateus 10, 40 e 42, a palavra do Senhor nos diz, quem recebe vocês, recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando a nossa casa é aberta, irmãos, para um GC, como anfitriões, nós estamos recebendo o próprio Jesus dentro da nossa casa. Ele diz, quem recebe vocês, recebe a mim. E o verso 40 diz, 42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria,
a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro a vocês, não vai perder a recompensa. Quando nós entregamos para o Senhor, irmãos, você acha que Deus fica nos devendo, irmãos? Você acha que Deus fica te devendo? Se você abre a sua casa, a sua vida, se você entrega para o Senhor, você acha que Deus fica te devendo? Deus não fica devendo nada para a gente, não, irmãos. Até um copo d'água Ele vai recompensar. Você acredita nisso? Aí vem, irmãos, o dízimo e oferta. Eu não sei como que é a sua vida, a sua confiança, sua entrega ao Senhor de dízimo e oferta, eu não sei. Irmãos, mas eu quero dizer para você, não falta na vida daquele que entrega, que dizima, que oferta ao Senhor. Uma vez eu ouvi o testemunho de um pastor, já estou encerrando, desculpem pela hora. Eu ouvi o testemunho de um pastor, e esse pastor ele disse que ele queria, no culto de virada da sua igreja, entregar para Deus uma oferta, antes que Deus desse qualquer coisa para ele, no primeiro minuto da virada do ano. Estava lá o culto, e ele ia entregar a oferta dele meia-noite. Ele queria entregar a oferta antes de Deus dar para ele qualquer coisa. Ele falou, Deus, esse ano eu vou te entregar, antes de eu receber do Senhor. Aí na hora do culto, quando deu meia-noite, ele levantou para ir lá na frente, para ele colocar uma oferta para Deus. E nessa caminhada, até ele chegar lá no gasofilácio, apareceu uma senhorinha e abraçou ele e falou assim, ô meu pastor, mas eu gosto tanto do senhor, o senhor é uma bênção. Ô irmã, obrigado e tal. Ali a senhora conversou com ele um minutinho, aí ele saiu. Aí ele chegou lá na frente, colocou a oferta dele, devia ser 00:01, 00:02. Ele falou assim, entreguei para Deus, antes de Deus me dar. Na hora que ele está lá, no lugar dele, tranquilo, ele bate a mão no bolso, opa, ele enfia a mão, um envelope no bolso dele, ele abre o envelope, uma oferta em dinheiro. A velhinha colocou a oferta antes dele ir lá colocar a oferta para o Senhor. Irmãos, Deus não fica te devendo, não. Deus não fica te devendo. Apesar do Novo Testamento não nos falar sobre dízimo, mas, irmãos, Deus ele quer ser honrado. Deus quer ser honrado. Sabe o aniversário do marido, e que tem um bolo, vai partir o pedaço, e o primeiro pedaço vai para quem? Ao invés do marido entregar para a esposa, ele leva o pedaço para a mãe dele. Aí ele vira para a esposa e fala assim, ô meu bem, mas o resto do bolo é todinho seu. Ela não queria o resto do bolo, ela queria a honra. Irmãos, Deus quer a honra. Deus quer a honra. Dele ser único, dele ser aquele digno de receber toda a adoração verdadeira do nosso coração, de entregarmos tudo. João 3:27 fala que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem do Senhor. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E a minha palavra, irmãos, encerrando nesta manhã, é dizendo para vocês, faça valer a pena o sacrifício de Jesus, faça valer a pena o que Jesus fez na cruz por você, Ele morreu por você, Ele abriu mão de tudo, pela igreja, por nós. Irmãos, vamos fazer valer a pena, vamos viver de forma generosa, glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor, servindo a igreja, através dos nossos dons, nosso talento, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos. Verdadeiramente, nós somos discípulos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã e te pedimos, Deus, que a tua palavra venha encontrar no nosso coração, Deus, uma terra boa. Que não seja uma terra dura, que o diabo tira, Deus, a tua palavra, que não seja uma terra cheia de pedras, que não resiste à perseguição, à dificuldade, que não seja uma terra, Senhor Deus, cheia de espinhos, que sufoca a tua palavra com os anseios e a busca das coisas deste mundo, mas que seja uma terra onde a tua palavra cai e possa produzir 30, 60, 100%, ó Deus,
Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas vidas nas tuas mãos a nossa vida, para que o Senhor complete em nós a boa obra que o Senhor começou. Muito obrigada, Deus. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigada por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.